Que mata é esta que o leão bradou? Que pau é este que o machado não cortou? Que pedra é esta que o corisco iluminou? Que terra é esta? Está nas matas da Jurema, filho meu. E a terra de Xangô, Zambi é quem deu. Que terra é esta? Está nas matas da Jurema, filho meu. E a terra de Xangô, Zambi é quem deu. Bom, meu nome é Tarso Bastos. Eu tenho a honra de apresentar para vocês a minha avó, Marlene Léo Gouveia. Marlene Léo Gouveia foi consagrada pelo Velho Mata, né, na tenda umbandista oriental. E aqui à esquerda, a minha querida mãe, Célia Maria Gouveia, que também foi iniciada e média integrante da antiga tenda de Umbanda Oriental. Eu, em alguns textos que foram publicados no site Umbanda do Brasil, eu fiz menção a elas e a outros irmãos, né? Porque a preocupação que a gente tem é sempre de não deixar a nossa argumentação incompleta e nem restrita, como se aquilo fosse uma mera opinião nossa, né? Eu acho muito importante, independente da pessoa estar seguindo um pai de santo ou um líder, né? Seja em qual segmento religioso for, essa pessoa diversificar os planos de opinião dela, para não ficar só com uma referência. Então, quando se trata de Mata e Silva, quando se trata de Umbanda esotérica, e o que foi a antiga Tu, a gente tem várias opiniões, vários pontos de vistas, né? E é importante a gente escutar todos e não se restringir a um só, ainda que essa pessoa tenha sido outrora coroado pelo próprio Mata, ou preparado, ou consagrado. É só um ponto de vista. A gente tem que procurar buscar vários. E felizmente, tanto para mim quanto para o meu irmão Rogério Correia, a gente encontra uma homogeneidade certa em todas essas opiniões que a gente tem colhido, que aponta o Velho Mata como uma pessoa compromissada com o seu trabalho, com a sua mediunidade, com a Umbanda, mas sem ostentação, sem procurar qualquer tipo de projeção social, né? Isso é algo que tem sido uma constante, e eu encontro isso aqui junto com os meus familiares, né? Eu felizmente tive a honra de nascer dentro do seio da Umbanda, tive a honra de receber as primeiras instruções dentro da Umbanda, dentro do que foi o trabalho do Mata e Silva, antes de eu entrar em contato com as obras dele, principalmente através dos meus familiares. Então eu compartilho um pouco aqui com vocês dessa experiência. Espero que isso possa ser válido aí para vocês. Um grande abraço, Santa Paz. Nós estamos aqui com a Marlene Léo Gouveia e com a Célia Maria Gouveia, que é filha dela. As duas foram médiums na tenda de Umbanda Oriental, em Itacuruçá, foram filhas de santo do Mata e Silva. Mas antes, elas tiveram todo o caminhar dentro da Umbanda, no qual a gente vai tomar um pouco conhecimento. Então, Marlene, o que você tem para falar sobre o seu início da Umbanda? Como você começou? Eu iniciei por acaso. Eu estava no kardecismo. Aí um dia nós fomos no seu Lauro para ver.
o seu Cid, que trabalhava no seu Lauro, que era de lá, convidou para a gente ir assistir uma sessão. Nós fomos. Aí fomos um dia, gostamos, na sessão seguinte voltamos, aí o seu Lauro chamou a gente para tomar parte na corrente. E ficamos lá 7 anos, trabalhando toda sexta-feira, dando de nós. É isso. Sim. É que o grupo que a gente fazia parte, que era a Casa de Lázaro, ele, apesar de ser kardecista, ele era um grupo muito aberto. Então, o seu Cid, que era vice-presidente da Tenda Estrela do Mar, ia dar palestras, e eram muito enriquecedoras, né? Então ele era um bandista dando palestras no grupo kardecista. E aí, com a morte do dirigente desse grupo, né, nós fomos conhecer a Tenda Estrela do Mar. Né? Nós fomos lá assim que o dirigente, que era o senhor Magalhães, faleceu. Aí nós fomos conhecer. Aí fomos algumas vezes, gostamos. Aí ficamos. Quando o seu Lauro faleceu, não foi antes, né? Quando nós fomos para o seu Lauro? Quando o seu Lauro faleceu. Seu Lauro faleceu. Aí nós fomos para o Mato Silva. Conhecer também. Porque eles frequentavam, se reuniam toda terça-feira na livraria na cidade. Freitas Bastos. Aí, como o seu Lauro faleceu, o seu Mata convidou para a gente ir assistir. Fomos até uma gira de criança. Aí a mesma coisa, assistindo, chegamos lá, ele convidou e ficamos. Outra vez, mais 7 anos lá, até que ele faleceu. Aí nós paramos. Como era o Capitão Lauro? Era uma pessoa maravilhosa. Ele era muito severo no trabalho. Era amigo, mas era severo. Com ele, as coisas tinham que funcionar muito certinho. Né? Ele era muito severo no trabalho. Mas era um trabalho muito legal, né? Muito porque bom. Era uma umbanda popular, mas tinha todo um estímulo ao estudo. A gente tinha reuniões de mesa, né? Onde a gente tinha palestras, né, para o grupo de médios. Tinha reuniões de desenvolvimento, onde o seu Lauro e outras pessoas, né, que faziam parte do grupo palestravam, tinham ensinamentos, eram orientados, e tinham as sessões de desenvolvimento, de atendimento ao público, né? E tinha a desobsessão, e ele fazia todo um trabalho de ingresso na corrente. Ele fazia aquele ritual de riscar o ponto, né, para confirmar, né, fazia a toalha. Ele, apesar de ser uma umbanda dita popular, ele trazia ensinamentos da umbanda esotérica que eram aplicados no dia a dia do trabalho. A gente fazia os rituais na cachoeira, na praia. Então, de vez em quando, a gente tinha, uma vez por ano, fazia essas visitas, onde era feito toda uma iniciação, era feito a macis, né? Tinha um trabalho assim, eu acho assim, muito legal. E o trabalho assistencial era muito bom, era um grupo lotado de pessoas, o público era muito grande e era realmente muito sério. O corpo mediúnico era enorme, né? E era tudo muito bem organizado. Até que ele faleceu. Depois que ele faleceu, fomos para o seu Mata. Aí também logo entramos na corrente, e ele ficou preparando. Eu fiz o primeiro nível, o segundo nível, e fui caminhando, até que ele faleceu também, né? Mas houve alguma recomendação do Capitão Lauro, ou foi essa transição foi natural? Não, foi natural. Não, a gente já sabia da existência do Mata e Silva. Inclusive a gente leu as obras do Mata e Silva
enquanto a gente estava no Grupo Estrela do Mar, nós tivemos acesso aos livros, aos ensinamentos, né? Meu pai era muito dedicado, né? Ele, apesar de não ter mediunidade de incorporação, ele fazia parte dos trabalhos, a parte administrativa, e também ele foi assim, um participante ativo durante as reuniões, especialmente as reuniões de mesa, como palestrante, e fazia o jornal, escrevia artigos para o jornal da Estrela do Mar, o Orixá, né? Então a gente já estudava muito as obras do Mata nesse período, não era uma coisa estranha, não caímos de paraquedas lá, né? É porque como a gente ficou sem essa referência do pai de santo, né? Dessa pessoa, do dirigente, o seu Lauro era muito paternal, né? Era uma presença, era uma atenção diária, essa troca que a gente tinha. Então nós naturalmente buscamos o seu Mata como uma referência e fomos assim muito bem acolhidos, porque o trabalho do seu Lauro era muito valorizado e reconhecido pelo Mata e Silva, né? Seu Mata costumava dizer que o seu Lauro tinha conhecimento de certas coisas que nem ele tinha, que o pai Guiné dizia as coisas para ele, dava as anotações que o seu Mata não sabia. Às vezes nem sabia. Depois que ele recebia, que ele dava para o seu Mata ver. Quer dizer, ele, o seu Lauro e o pai Guiné tinham muita afinidade. E como era o homem Mata Silva e também o mestre, né? Vocês também tiveram a oportunidade de conviver. Muito amoroso também, né? Muito amoroso. A gente também teve um contato bem presente com ele, né? Porque ele tinha aquelas reuniões, a gente chegava antes, né? E a gente, principalmente o meu pai, eu pouco, né? Porque a gente também tinha filhos pequenos nessa época e tudo. Mas o meu pai então era muito próximo, porque encontrava lá na Freitas Bastos, eles conversavam muito, e ele era muito acolhedor, né? O período que a gente esteve lá ele nos deu muita atenção e muito nos orientou, mas não foi feito porque também a gente já estava numa fase onde o Mata também já estava cansado, né? Mas assim, muito até da própria vida dele, né? A gente participou e ele compartilhava, pedia ajuda em algumas situações, né? Eu acho que o Mata e Silva, como pessoa, eu acho que foi extremamente generoso, né? Atencioso. Qualquer dúvida que a gente tinha, perguntava, qualquer necessidade, ele estava disponível, né? Uma pessoa muito especial. E vocês estiveram presentes na última gira antes do desencarne dele? Eu estava. E em algum momento neste dia ou anteriormente ele chegou a falar em sucessão? Não, a última gira foi o seguinte: ele entrou para a gira e disse assim: eu vou abrir, que eu não estou passando bem, e o Mário pega. Mas acabou que ele abriu e ficou, e o pai Guiné vinha muito pouco. Ele incorporava mais o pai Chico. O pai Guiné só vinha em situações especiais. Aí ele ficou e tal, incorporou o pai Guiné. Aí o pai Guiné fez lá uma falação que eu fiquei assustada. Eu disse, interessante. Ele fez uma explanação como se ele estivesse se despedindo. Fiquei muito preocupada. Aí fez aquela explanação e tal, falou muito, aconselhou muito, falou muito em desencarne. Foi uma explanação mesmo de despedida. Aí naquela noite, quando nós viemos embora, ele passou mal. O rapaz que foi o último que ele preparou, que levou ele para o hospital. Ali ele ficou, no domingo ele faleceu. Então realmente não foi mencionado
ninguém que tomaria o lugar dele ou que Não, daria... porque não foi dessa forma, né? Aham. Apesar de eu não estar presente, depois nós comentamos e a minha mãe falou. Ele fez uma explanação geral. Né? Ele não, eu acho que ele não tinha essa noção, eu estou desencarnando. E o pai Guiné também não falou nada, olha só, o meu cavalo. Foi uma coisa mais geral, mas assim, muito carinhosa, disse muitas coisas bonitas e abençoou todo mundo. Foi uma falação assim, emocionante. Muito emocionante. E eu fiquei muito preocupada e aconteceu. Porque ele não estava se sentindo bem, era como se ele tivesse com um problema de digestão, mas na verdade era um quadro cardíaco. E qual a mensagem que vocês dariam para aqueles que estão buscando, né, o seu caminho espiritual, independente de ser Umbanda, seja qual caminhar, né? O principal é estudar. Tem que estudar, tem que ler, para saber o que está fazendo, eu acho. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que o caminho, esse caminho espiritual, o caminho religioso, né? Mas principalmente dentro do olhar da espiritualidade, do caminho dentro das religiões mais espiritualistas, eu acho que o perigo é a questão do ego. Não, acho que é do ego, do poder e do ego. Eu acho que o trabalho, se ele não for banhado com o amor e a humildade, você pode caminhar uma vida inteira e aquela alma não aprendeu nada, não vai poder compartilhar nada, né? Então, o caminho espiritual, o estudo é importante, porque do conhecimento nasce a luz. Mas se esse conhecimento não for banhado de amor e de humildade, eu acho que a gente sai cheio de informação. Principalmente a humildade. Encerra a vida, né, terrena, cheio de informações, mas levando uma bagagem muito pequena dentro do processo da evolução daquela alma. Às vezes uma alma simples, pequenininha, aparentemente ignorante, pode fazer coisas fascinantes em termos do cuidado, da atenção, né, de operar um milagre mesmo, né, um milagre do amor. O amor, eu acho que é a grande cura. Coisas amorosas, tudo dentro da humildade. Amor com humildade é o principal. Marlene, nessa convivência com o Capitão Lauro, com Mato Silva, uma saudade. Poxa, muita saudade. Principalmente do seu Lauro. Muita saudade. A nossa convivência com o seu Lauro foi muito íntima. Foi uma convivência assim de pai para filho. Então eu senti muita falta dele. Ainda sinto até hoje. Porque o Mata, assim, a convivência com o Mata, por ser quinzenal e ter a distância física, né, que é uma coisa, uma realidade, né, do Rio para Itapuruçá, né, mesmo a gente chegando sábado cedo, ficando lá conversando antes do período, era diferente do Lauro, que era aqui, né, inclusive morávamos muito perto, então a gente se encontrava na Tenda Estrela do Mar 3 vezes na semana, então fora as vezes que a gente falava no telefone, ou a gente ia à casa dele para estudar de noite, passa aqui, não sei o que, vem tomar um café. E a gente era uma convivência realmente muito intensa. A gente fazia questão de pegar ele, levava na tenda, aí pegava ele na tenda, levava em casa, aí ele precisava ir não sei aonde. Então, era uma atenção total.
O Mata já ficava um pouco mais distante. Foi uma e a outra distância física, né? Talvez se a gente estivesse mais perto, por exemplo, o grupo de encontro no centro da cidade também, para nós, principalmente eu que tinha os meninos pequenos, a minha mãe que tinha uma série de responsabilidades, era um pouco mais difícil, ficava uma coisa muito dos homens, né? De se encontrarem na livraria e ficarem lá falando horas e horas e horas, né? Já a gente ficava um pouco mais distante, ficava mais quando tinha reunião mesmo em Itacuruçá. Então, essa intimidade que a minha mãe fala é muito por conta dessa proximidade. A gente às vezes ainda se encontrava sábado, tinha distribuição de gêneros, a gente ia lá sábado, tinha reunião da diretoria, então a convivência era quase que diária, né? Então tinha uma troca mais intensa. Né? Uma das coisas que é muito batida atualmente com relação ao trabalho do Mata é uma crítica que fazem a respeito dele, como se o trabalho dele tivesse sido um trabalho elitista, né? Já que se teve a concepção de uma Umbanda esotérica, ou seja, de se estudar o lado interno da Umbanda, existem leituras que acusam o Mata e Silva de ter praticado uma Umbanda elitizada. Ele era mais intelectual, né? Mas como vocês entendem esse tipo de crítica? Eu não concordo, não. Assim, eu acho que o trabalho existe para todos, né? Cada um dentro da sua possibilidade de compreensão e apreensão. Então, os livros do Mata que estão aí, já estavam ali, qualquer pessoa que lê, né, poderia ter informações, e algumas um pouco mais complexas, mas algumas simples, né, como Umbanda e Quimbanda, na palavra do Preto Velho, embora tenha ensinamentos ultra profundos, mas uma pessoa que lê, que não tem tanto conteúdo para poder decifrar, ainda vai levar muita coisa, muitas informações importantes sobre a raiz da Umbanda. Então, e o grupo, ele fazia uma certa seleção das pessoas que estariam sendo preparadas, porque eu acho que ali naquele momento ele estava no lugar do multiplicador, né? Uma coisa é aquela pessoa que está diretamente no atendimento à população. A outra coisa é aquela pessoa que se dedica a preparar pessoas para estar no lugar desse atendimento. Então ele era um multiplicador. Ao mesmo tempo, o grupo era aberto para receber qualquer pessoa. Inclusive em Itacuruçá ele era amado. Era um tal de gente correr lá para pedir ajuda para ele, e ele atendia qualquer pessoa. Qualquer hora. Né? Então esse elitismo, eu acho que é uma certa distorção, esse olhar, pelo que eu estou percebendo, uma certa distorção do trabalho que era realizado, né? Porque assim como você compra um livro de autoajuda ou compra um dicionário de símbolos, um livro profundo de psicologia ou um livrinho de história infantil, todos estão disponíveis para todo mundo. E você pode pegar um livro infantil e tirar um conteúdo profundo dele. Eu acho isso muito relativo. Uma outra leitura também que é colocada é que existiria um descompasso entre o que o Mata colocou nas 9 obras dele, né, na literatura, e a prática dele, a prática ritualística, né, tanto na mediunidade quanto nos rituais, em suma, né, na concepção prática do trabalho dentro da Umbanda esotérica. Então, a gente observa o seguinte, é uma narrativa que coloca como se o que ele escreveu tem um determinado sentido, mas a prática dele é como se ela não fosse condizente com o que ele... como se destoasse. Dentro da experiência que vocês tiveram em Itacuruçá, vocês observaram alguma
alguma solução de continuidade em relação a isso? Ou vocês viam que existia uma integração entre o que estava no livro, o que estava preconizado nas obras e a prática? Como é que vocês entendem isso? Eu acho que ele fazia mais ou menos, né? Eu acho, inclusive eu li todos os livros dele, li outros livros de Umbanda também, de outras pessoas ligadas, escritores, né, outros ligados à raiz. Eu não vejo distância. O que eu vejo é que dentro do nível de preparação dos médiuns, né, cada um ia tendo acesso a algumas informações que eram compatíveis com aquele nível, né? Eu acho que nem tudo que é feito pode ser escrito, né? E nem tudo que é escrito, né, na prática sempre existe alguma distância, porque é muito difícil você pegar todo o conhecimento e colocar aquilo naquelas letras. Eu acho que existe alguma coisa, até porque os momentos são diferentes, as pessoas. Mas mais ou menos ele faz. Eu acho. Eu não vejo essa. E também não vejo coisas escritas erradas, porque na época, inclusive, tinha alguns comentários. Ele escreveu uma coisa errada para ninguém fazer uma coisa exatamente. Como se tivesse guardando uma informação. Eu acho que o que ele fazia, quem participava dos estudos antes da sessão, via que ele falava com muita claridade em relação ao que ele fazia. Porque assim, e que ele escrevia. Tem umas leituras que colocam como se o que está nas obras estivesse como se fosse assim, criptografado, decodificado, né? E a prática fosse outra. Não vejo essa discrepância. Vocês não enxergam isso? Eu não vejo essa discrepância, não. Acho que até tem muitas coisas que ele era assim, bem literal dentro do que ele fazia. E principalmente uma conduta compatível com o que ele pregava. Sim. Não vejo. Tinha estudo antes da Tinha, sessão? ele sempre fazia uma palestra. Para os médios só? Só para os médios. Só para os médios, mas às vezes tinham umas pessoas que iam, que já sabiam que tinha aquela reunião, às vezes eram só médiums, né? Quem conseguia chegar também, né? Às vezes a pessoa vinha de longe, e era sempre legal chegar um pouco antes, porque ele sempre estava abordando, abria para perguntas, aí a gente tirava dúvidas, isso assim, eu li no livro, isso não sei o que lá, ou fala sobre, eu tinha dúvida sobre tal assunto. Às vezes ele levava um assunto e às vezes ele respondia perguntas, né? E durante a convivência que vocês tiveram, o Mata e Silva, ele alguma vez colocou de forma direta ou indireta, nas entrelinhas, algo do tipo, não, na minha falta vocês vão seguir as orientações de tal pessoa? Não, o seu Mata não ficava falando isso, não. Ou se eu vier a desencarnar, tal e tal pessoa vai dar continuidade ao trabalho? Não, o seu Mata não, na minha convivência, não sei você, na minha convivência, nunca teve isso, não. Ele nunca falou assim muito, com muita claridade sobre isso, até porque o seu Mata não ficava enfocando muito essa coisa, quando eu morrer, quando eu me for, né? Eu acho que ele era uma pessoa mais prática. Seu Lauro falava mais. Seu Lauro sempre dizia, o dia que eu me for, eu vou de vez. Se alguém disser que me viu na tenda fazendo isso ou aquilo, falava para mim, você pode dizer que é mentira, que não sou eu, que eu não volto. Ninguém vai me ver na tenda porque eu não volto mais. Ele dizia isso. Mesmo, porque o seu Lauro era muito bem humorado. Eu acho que o dia da diferença, o Lauro era muito bem humorado. Ele fazia umas gracinhas e realmente era muito divertido na intimidade. E você, Célia, uma saudade? Nossa, muito grande. Especialmente com o seu Lauro também. Por quê? Por causa dessa convivência, né? Inclusive, eu uma vez levei uma bronca do seu Lauro numa sessão, né? Que eu meio
transgredi a ordem. E aí eu fiquei arrasada, chorei rios e ele ficou arrasado. No dia seguinte apareceu aqui para pedir desculpa. Então ele era assim, ele era, pra mim, né, ele não era um paizão, ele era um vozão, né? E ele foi muito importante, até porque eu, quando comecei na Umbanda, eu tenho que confessar que eu tinha um grande preconceito. Porque era aquela coisa, aquele modelo meio intelectual. E você era muito nova, né? Não, mas eu tinha uma formação muito mais cabeça, né, intelectual. E no kardecismo, eu comecei no kardecismo com 14 anos, né? E eu estudava aqueles livros todos, eu não sei o que, eu comecei a trabalho mediúnico muito cedo e era muito intelectual mesmo. E aí trabalhava no grupo, eu já comecei logo a trabalhar na desobsessão, né, no passe, não sei o que. E aí, quando teve essa situação que a gente foi visitar a tenda do seu Lauro, eu falava, cara, eu nunca vou entrar para essa corrente. Aí fui para uma gira de criança. Fui eu de vestidinho vermelho e tamanquinho. E eu olhei aquilo tudo, uma gira, festa de criança, falei, meu Deus do céu, que coisa absurda. E aí insistiram para eu ir tomar um passe, eu achando aquilo uma baixaria, um negócio horroroso. De repente volto a mim lá no meio do terreiro, ajoelhada, né, com meu vestidinho vermelho, toda cheia de doce. Fiquei traumatizada. Eu falei, nunca mais eu volto nesse lugar. Foi traumatizante. Voltou, né? E foi pro terreiro da paz. E aí, jeito, né? Eu tinha aquela... Já recebia as entidades dentro do kardecismo, né? Umas entidades, meu e minha mãe, né? Meio estranhas, né? Tem uma historinha que a minha mãe estava vendo aqui, uns 2 pés pretos, assim, numa reunião de mesa, ela achando que era um obsessor. E era o Xangô dela, né? Que estava do lado dela. Então a gente era um médium, nós éramos médiums dentro do kardecismo, mas com aquele o pé na Umbanda, né? Então eu já incorporava as entidades, eu via que era um índio, eu achava aquilo estranhíssimo, né? E aí, de repente, quando eu entrei na Umbanda, foi uma paixão. Talvez também por isso o seu lado tenha marcado muito, porque a diferença foi muito grande dentro do processo, né? Então a gente ficou muito marcado. E aí estudar a Umbanda, né, e ver que a Umbanda não é aquilo que eu pensava, porque eu estava maculada pelo olhar preconceituoso. A gente né? tinha muito preconceito, né? Então, aí estudar essa outra Umbanda e o seu Lauro compartilhando muitos ensinamentos do Mata e Silva, lendo os livros do Mata e vendo essa outra Umbanda, mesmo dentro de um grupo de Umbanda popular, mas com uma outra consistência, isso me despertou, né, um olhar bem diferente. Aí eu entrei com tudo e participava integralmente do grupo, né? Nosso tempo no seu Mata foi muito curto. Ele morreu logo. Não teve muita... Mas foram 7 anos também, porque a nossa vida foi feita de 7 em 7 anos. 7 anos no kardecismo, 7 anos no seu Lauro, 7 anos na Umbanda. Quando a gente foi visitar um grupo espiritual, um grupo esse de Umbanda popular mesmo, que aí a gente estava sem pai nem mãe, né? Depois que o seu Mata morreu, a gente teve um momento de ficar. E aí o que nós vamos fazer? Apesar da orientação do seu Mata, que falou muito seriamente para minha mãe, você não precisa que ninguém mais coloque a mão na sua cabeça, você já é uma médium pronta, né? Ele buscava preparar a gente para dar continuidade no trabalho na Estrela do Mar, né? Depois já da morte do seu Lauro, né? Essa era uma intenção, era algo que o seu Mata falava, vou preparar vocês para darem continuidade no trabalho lá, o que não aconteceu.
né? Mas quando a gente chegou nesse outro grupo que nós fomos conhecer e falamos da nossa saga, e aí o dirigente falou: meu Deus, espero que eu não seja o próximo que vai morrer. Porque foram 21 anos, 7 anos no grupo kardecismo, 7 anos na Umbanda Popular e 7 anos na Umbanda Esotérica. 21 anos, fechamos um ciclo importante. E aí a nossa vida espiritual mudou bastante, especialmente a minha, né? A minha deu uma mudada grande, né? Então, assim, foi um ciclo. Então, eu acho que foi como tinha que ser, né? Foi uma iniciação. A iniciação não se faz apenas nos rituais, onde você consagra as pessoas. A maior iniciação, no meu ponto de vista, é da alma na sua trajetória no planeta. E essa nós vamos tendo até o último suspiro. Que vale que aqui na igreja eu já passei dos 7. Esse perigo. É porque ela agora está em outra vibe. E um conselho, uma orientação que vocês tenham recebido, seja do Lauro ou do Mata, que vocês guardam e que gostaria de compartilhar, que servem para outras pessoas. O seu Lauro pregava muita humildade, a calma, não se expor, não ter nenhum tipo de vaidade contra a mediunidade. Já o seu Mata não tratava muito disso. Muita calma, muita humildade. Não precisa ficar dizendo o que faz, o que vê, o que acontece. Cada um guarda para si. Isso que o seu Lauro pregava. Para mim é tão difícil, são muitas. O aprendizado nos 2 grupos foi, aliás, nos 3 grupos que eu passei como professor, né? Especialmente assim, em ver dentro da prática religiosa uma oportunidade de estar acolhendo o outro, né? Eu acho que eu também vi, porque essas 3 pessoas que fizeram parte da minha vida dentro da iniciação espiritual, o Magalhães, que foi o senhor do grupo espiritual kardecista, o Lauro e o Mata, foram pessoas que não tinham uma atitude de ostentação. Tá? Não tinha. O Mata era uma pessoa sempre pronta a super ajudar. simples, né, ali, sem grandes demonstrações de vaidade, poder. Seu Lauro também não, e o Magalhães já muito menos. Seu Mata, a partir do terreiro, né, que era muito simples, era um barracão, propriamente dito. Aquele chão de terra, aqueles bancos duros, era um barracão. A pessoa entrava lá, não dizia a grandeza daquilo. Era muito simples. Parecia que era de um escritor, né? Não parecia. Era um barracão. É uma frase que eu acho interessante, que diz: ó, fama é para artista, não para pai de Eu santo. acho que essa é a tônica desse trabalho, porque essa coisa do autoengrandecimento, eu acho que é incompatível com o caminho espiritual, seja ele qual for, espiritual, religioso. Acho que isso é uma tônica que eu uso na minha vida pessoal, né? Acho que foi um grande exemplo. E acho que os grandes feitos, eles não precisam ser propagandeados, porque o valor daquilo que é feito, né, ele aparece de qualquer forma e ele não é contabilizado nesse plano terreno, né? Vocês que estiveram lá, né? E tem pessoas que não estiveram e faz uma crítica, dizendo que a raiz está em declínio, Qual é a visão de vocês em relação a isso? Eu acho que isso, assim, os tempos vão mudando, né? Eu acho que existem momentos de expansão, né? Onde tudo
coisas expandem, ocupam todos os lugares para serem vistas, né, e reconhecidas, e há momentos de um certo recolhimento muitas vezes necessário para que você se reprograme, repagine, né, porque o mundo muda, né, tudo muda. E agora também tem eles aí, né, que estão cuidando da raiz. Eu acho que é um momento desse do recolhimento mesmo, aonde se reestrutura, porque se você não se reestruturar, né, não tiver uma revisão, a revisão não quer dizer abandonar a raiz, mas quer dizer acompanhar o movimento do mundo, né? Então eu não vejo dessa forma. Eu vejo que é um momento onde o seu Mata viveu isso mesmo, né? Ele expandiu e ele mesmo depois recolheu, né? E aí a gente está no momento, ficaram poucas pessoas para dar continuidade. Essas pessoas estão sendo multiplicadoras, né? Só que quem multiplica não é quem cria, né? Uma coisa é quem cria algo novo, e aí o que é criado dá filhotinho, e só que quem reproduz sempre vai ser uma cópia, né, daquilo que foi feito. E se você está reproduzindo, as mudanças vão acontecendo, né? Eu acho que o importante é a gente não perder a essência. Então eles aí para isso agora, né? Estão aí. E outros também. E outros dando continuidade, né? Se você, às vezes algumas coisas a nível exterior, né, vão sendo modificadas, né? Mas a essência ela pode e deve ser preservada. Por exemplo, na época do Mata, quando ele começou, né, ele codificou, ele colocou no papel. Hoje nós estamos fazendo aqui um vídeo, né? A gente não vai fazer um vídeo porque no caso dele foi escrito, e antes dele, né, as coisas não foram escritas, as informações foram passadas da boca ao ouvido, né? Hoje a gente está num mundo altamente tecnológico, né, onde a gente se comunica à distância, a gente tem outras mídias, outras formas de compartilhar, mas a essência, ela pode e deve ser preservada. Eu acho que tem pessoas que funcionam como esses guardiães, né, da essência, ao mesmo tempo que preservam a essência, transmitem para os outros essa essência, só que atualizada. Se você for pegar um homem das cavernas, querer se comunicar agora com esse tempo, trazendo ensinamentos importantíssimos, ele vai ser atropelado, né? Agora, se a gente hoje não aproveitar o que existe, você não vai ser nem ouvido, né? Vou passar para vocês e mandar uma carta para vocês. Ninguém vai nem ler, a carta não vai nem chegar, né? Então, assim, os tempos são outros. E a gente vai se reorganizando para esse novo. E o seu Lauro dizia que na hora de passar ensinamento é muito filtrado, porque ele sabia que nem todas as pessoas tinham condição de aprender aquilo que ia empregar errado. Então, por isso, não ensina tudo. Não pode, porque não vai empregar direito. Aí a pessoa vai botar a vaidade na frente e não pode. Por isso que tem o espaço de preparação do multiplicador e tem o espaço de compartilhar com todos, né? São ensinamentos que todo mundo deve e pode ouvir. Por exemplo, os ensinamentos a nível do comportamento, né? Da atitude, né? Os rituais simples, né? Isso é aquela parte exotérica, né? Onde você pode e deve compartilhar, que faz parte do grupo. E algumas informações, elas são feitas, né? Na nossa forma de preparação dos ensinamentos públicos, né? Dentro do espaço das formações profissionais, é assim também, né? Você não pega uma criança de 5 anos e vai dar uma matéria de mestrado para ela. Existem algumas correntes de opinião que colocam a Umbanda supostamente como se ela estivesse ultrapassada,
né? E aí a gente pergunta o seguinte: dentro da experiência que vocês tiveram, dentro da vivência na Umbanda Esotérica, principalmente ao lado do Mate Silva, vocês acham que já existiu um espaço de tempo suficiente para as pessoas que seguem a Umbanda Esotérica assimilar esses ensinamentos e de fato ter uma prática efetiva dentro da Umbanda Esotérica? Ou vocês acham que ainda tem um tempo grande para isso ser processado, assimilado e entendido? Como é que vocês enxergam dessa forma? Ainda tem um tempo grande. Nem todas as pessoas podem tomar conhecimento de certas coisas, que é aquele problema. Não vai saber empregar. Então, vocês que estão agora preparando pessoas, não é tudo para todo mundo que vocês vão poder dizer. Porque tem uns que não. Tem pessoas que aprendem e assimilam bem. Já tem outras que aprendem e vai fazer bobagem. Então é por isso que não é ensinado tudo para todo mundo. Mas isso é uma coisa comum, inclusive, em todas as linhas de formação e desenvolvimento dentro de uma que tem um caráter iniciático. Isso eu acho que é uma coisa natural e é atemporal. Porque deixa eu só completar, todos os ensinamentos ditos esotéricos, eles são dados de acordo com os níveis de formação e desenvolvimento da pessoa. Então isso não é uma questão de tempo, né? E se você fosse analisar a condição do ser humano, infelizmente, o ser humano hoje em algumas situações está até muito menos preparado, né? Eu sei que tem a questão da era de Aquários, onde tudo, né? Você não precisa ter nada velado. Não é uma questão de velar os ensinamentos. É a questão de fato você percorrer um caminho e ir acessando as informações de cada nível. Só que algumas pessoas só vão até o nível A, outras só vão até o nível B. E uma coisa é você dar oportunidade a todas as pessoas de percorrer todos os caminhos, mas cada um vai percorrer na medida da sua condição, do seu interesse, da sua possibilidade. O Mata e o Capitão Lauro, eles eram mestres, mas eram homens e nasceram. Mata em 1916, né? O Lauro parece que em 1900. Hoje em dia a gente vê as pessoas julgando as obras no tempo atual, sendo que tem toda uma questão cultural e de formação também, que ninguém foge dessa época. E como era tanto o Capitão Lauro e o Mate Silva, principalmente o Mate Silva, que é tão julgado, preconceituoso, isso, aquilo, mas dentro da visão de vocês, ele como mestre, no terreiro, vocês, que são mulheres, foram preparadas por eles? Sentiam alguma restrição, uma carga diferente? Não, acho que ele tinha atenção normal. Eu fui, quando entrei já pela graduação, né, e pelo que ele me colocou, eu já estaria entrando, até pelo tempo de trabalho, né, já tinha passado por aquela fase inicial com o Lauro, né, já entrei no terceiro nível, né, mas durante esse período, eu tive uma dedicação em termos de preparo um pouco menor do que a minha mãe, né, porque até eu tinha os filhos muito pequenos, embora eu tinha disponibilidade de leitura e estudo, mas de presença menor, né? Mas eu e a minha mãe foi até o 5º nível, né? E não houve. Você acha que ele foi preconceituoso com você? Não, foi não. Não deu nem tempo de outros. Dentro daquele tempo, acho que correu tudo direitinho. Agora, a diferença dos dois é que seu Lauro não incorporava. Ele não tinha incorporação. Então, no trabalho do terreiro, ele estava olhando tudo. Ele sabia tudo o que tinha acontecido. Quando o dirigente incorpora, é mais difícil, né? De tomar conhecimento de tudo.
seu Lauro não incorporava, como o seu Marco. O seu Marco incorporava. Mas o grupo também era diferente, mãe. O grupo era diferente. Era mais popular, né? É, outro trabalho. Não dá para comparar. Outro tipo de trabalho. Outro tipo de trabalho. E eu acho que os dois valorizavam, por exemplo, as comunicações, se a entidade tinha que falar alguma coisa, eu vi os dois, né, situações dele se fazer alguma pergunta, tanto para um médium homem quanto para um médium mulher. Seu Lauro, então, não tem nem dúvida sobre isso. Tinha a gira de desenvolvimento, Marta? Isso me Tinha. pergunta. Uma vez ou outra ele fazia uma reunião só com os médicos. Então participei de algumas giras. Como era muito longe, então ele fazia. A gira começava sábado 8h30. Então ele fazia um sábado começando às 4h. Então, ali O desenvolvimento. ele orientava, a gente perguntava, ele esclarecia.